Micro-orquídeas, orquídeas pequenas, orquídeas médias, orquídeas grandes e orquídeas terrestres, né? Então a gente sempre ouve falar muito a respeito disso, né? Mas como definir? Como a gente define o que é uma micro-orquídea, o que é uma orquídea pequena, o que é uma orquídea média, o que é uma orquídea grande e o que a orquídea terrestre é mais fácil, né? Então, mas o restante, como que a gente chega nesse consenso? Porque é muito difícil isso e ninguém hoje consegue definir isso de uma maneira clara, né? E conversando isso com alguns amigos, a gente foi pegando algumas opiniões, né? Principalmente no que está relativo a micro-orquídea e pequena orquídea. Não existe na sistemática, quando você separa plantas pelo tamanho, está criando um sistema de classificação artificial. Então, gente, micro-orquídea, pequena orquídea, não existe uma definição científica para isso. A gente cria isso dentro do hobby, ok? Os sistemas naturais são baseados em parentesco e ancestralidade. O que isso significa? Tá? Então, o que a gente tem? As cianteras, então, são todas as cianteras. Então, a gente consegue classificar dessa forma. Catleia, todas catleias. E assim por diante, né? Essa questão de você ter uma micro... Pleurotalis é micro. Não, Pleurotalis é grande. Catleia é grande. Isso não existe, tá? Depois a gente vai ver sobre isso. Quem falou isso foi o Vinícius Tretel. É um dos maiores especialistas em aciantera, né? Achava melhor as exposições tratarem por nomes dos grupos. Assim seriam as pleurotalidinhas, maxilárias e assim por diante, né? É uma das propostas que eu tenho também, né, conversando com com o pessoal da CAOB também, justamente isso. Em vez da gente trabalhar é micro-orquídea, é média orquídea, é pequena orquídea, é grande orquídea, a gente classificar isso por gênero, que fica muito mais fácil a gente entender e a gente dá espaço para todos os tipos de orquídeas que existem na natureza, né? Uma grande variedade. É o Eric Schmidt. Ele é um biólogo aí das cadeiras da Universidade do Paraná, de Curitiba. Micro-orquídea são para mim todas aquelas que são muito pequenas em relação ao que no tempo aprendemos a reconhecer como uma orquídea e essas serão sempre normais, sendo pequenas. Então é isso daqui. Ela é normal, ela não vai crescer mais do que isso. Isso é uma micro-orquídea. Pequenas, médias ou grandes. Não existe um tamanho padrão para definir uma micro-orquídea. Não existe. Não existe. Quem fala que existe está mentindo. A gente tem um consenso do que seja um tamanho de uma micro-orquídea. Mas isso é um consenso, é um uso popular. Não que existe uma verdade a respeito disso. Ou é uma regra fixa. Tá? Existe sim uma compreensão da comparação desta em relação a outras plantas que reconhecemos como orquídeas e tem tamanhos muito maiores, por exemplo, uma catleia. Uma Sophronitis coccinea, para mim, é uma orquídea pequena, não é micro. Então, é isso. Eu considero sempre a planta toda, tudo que tem que ser muito pequeno. Então, é uma das regras, gente. Quando a gente fala micro-orquídea, pequena orquídea, média orquídea ou grande orquídea, é o conjunto. Não é só a flor, não é só a planta. É o conjunto, tá? Quem fala isso é o Francisco José de Jesus, também um grande amigo, aí já descreveu várias plantas. Esse conceito de micro-orquídea é muito subjetivo. Eu ainda sigo o que a maioria dos americanos seguem, né? Então isso daqui é o Erwin Bohm, que também já descreveu muitas plantas aqui no Brasil. Então não existe um consenso do que é uma micro-orquídea. Mas existe uma coisa usual que nós fazemos aí no nosso hobby, no nosso dia a dia, né? Só para a gente exemplificar, aqui são algumas subtribos, alguns gêneros, né? Melhor gêneros, né? Pleurotalis, Bulbophyllum, Maxillaria, Epidendro, Dendrobium, Catleia, Lélias e Gomessa. Desses daqui, quem que vocês acham que são micro-orquídeas? Pleurotalis, tá? Quem que vocês acham aí que são orquídeas médias? E as orquídeas grandes? Catleia. Se eu falar para vocês que todos vocês estão errados. Eu acho que todas essas são micro-orquídeas, médias orquídeas e grandes orquídeas. Justamente isso. Em Pleurotalis eu tenho
orquídeas menores do que isso, como eu tenho orquídeas nos pleurotários que elas ficam deste tamanho. Tá? Isso não é orquídea e flor, é só a orquídea, só a planta, é desse tamanho. Bulbofilo, eu tenho bulbofilos que são micro, inclusive são muito bonitos, muito parecido com algumas anatales que a gente tem aqui, muitos bonitos. Quem tiver oportunidade, bulbofilos do Madagascar, são lindos, lindos. Mas são assim, ó, desse tamanho, são muito pequenos. Maxilárias, tenho maxilárias pequenas e maxilárias grandes. Epidendro, da mesma forma. Dendróbio, da mesma forma. Catleia, temos catleias micro também. Tem uma, se vocês, não sei se vocês conhecem, tem algumas sofronites, que normalmente a gente conhece, sofronites coccínea, cernua, mas existe uma sofronites alagoense. Ela tem, a flor tem menos de 1 centímetro. Então, assim, é uma micro-orquídea. Então, eu tenho micro-orquídea e gomesa, que são os oncídios hoje, né? Nem todos aceitam, eu também não aceito, mas é o nome que a gente tem que usar. Tem micros, tem médias, tem pequenas, tem grandes orquídeas. Então, a gente tem isso em todos os gêneros, ok? Então, isso que é interessante, a gente vê, né? Não é que tem micro-orquídea que é só pleurotase. Em todos os gêneros nós temos pequenas, médias, grandes orquídeas. Você ok? fala, desculpa, Pode interromper a qualquer momento. Você fala assim, micro, pequenas, médias e grandes. E as minis? Bom, mini, o que acontece? O termo mini é um termo, não vou dizer que ele seja errado para ser utilizado. Porque quando a gente fala mini, esse mini seja alguma coisa que teve a interferência do homem. Ah, ok. Tá? Então, que nem a gente tem a mini purple e assim por diante. Tem algumas que a gente chama como mini, mas ali são híbridos, tá? Então, toda planta que a gente... o termo mini para plantas naturais ou para plantas selvagens ou aquilo que a gente conhece como espécies, o termo mini está errado, tá? Então, o termo que a gente tem que utilizar aí são micro-orquídeas, pequenas, médias e grandes orquídeas. Tá? O mini é sempre quando a gente tem a interferência do homem, é algo que foi feito pelo homem. Por isso que a gente utiliza o nome mini. Tá ok? Mas aí ela deixa de ser micro. Ou na micro também tem a hibridização? Também tem. Também existe. Tá? Também existe, inclusive, é um dos grandes problemas que a gente tem em hibridação com micro, porque como não é algo comercial, muitas vezes é feita essa hibridação e não é colocado um nome ou identificado essa planta corretamente. Então a gente acaba tendo muitos problemas, que nem foi até bom você ter comentado a respeito disso. Deixa eu ver se eu acho a foto aqui. Eu sei que ela está por aqui. É uma planta que ela foi colocada, ela é mostrada no hobby como ela sendo eu vou achar. Ela é colocada como uma espécie, mas na verdade é uma da Juliana aqui. Essa planta aqui, ela é colocada no hobby como sendo uma espécie e até foi colocada como uma espécie nova, né, para ser identificada. Isso daqui é um híbrido. É um híbrido de Acianthera sarracenia com a Acianthera clostriciana, se eu não me engano. Isso daqui é um híbrido. Só que não foi identificado. A gente, dentro do hobby, dentro do grupo, foi discutindo e achou quem fez essa hibridação. Mas ela estava no hobby como sendo uma espécie. Então isso é um grande problema. Já nas plantas aí comerciais, vamos dizer assim, isso já tem uma identificação mais fácil. Tá? Então, qual o padrão de tamanho que devemos seguir? Quais são as referências que nós temos para poder saber o que é uma grande, o que é uma média, o que é uma pequena, o que é uma micro-orquídea? Né? As catleias. Então, as catleias são sempre a nossa referência do que é. Então, a gente começa, tem que ter uma referência. Qual que é a referência? As catleias. Então, elas são as nossas referências. Aí, a partir daqui, a gente consegue ter uma ideia do que seja uma pequena, ou uma micro, ou uma média orquídea. Né? Devemos considerar sempre o conjunto, não a flor em si, mas a flor e a planta.
Micro-orquídea é uma flor até 1 centímetro. E a planta tem que ter aproximadamente 5 centímetros. Por que a gente fala aproximadamente e não 5 centímetros? Porque a Pleurothales, se ela for cultivada a pleno sol, ela reduz de tamanho. Se ela for cultivada na sombra, ela aumenta de tamanho. Então, aproximadamente 5 centímetros. O que é uma orquídea pequena? É uma flor até 5 centímetros. E a planta, aproximadamente 20 centímetros. Tá? Nunca esquecendo que é uma classificação que nós usamos no hobby, não é algo oficial, tá? Então não é uma regra, é um consenso em quem cultiva micro-orquídea essa classificação, tá? E aí não é um consenso ainda 100% unânime, né? Ele é o mais aceito, tá? Roberto, uma pergunta. A haste floral faz parte dessa planta ou não? Quando a gente coloca nisso daqui para separar, não. Tá? Porque se a gente considerar, se a gente pegar uma Pabistiella seriata, é complicado, né? Bom, isso daqui eu vou mostrar para vocês algumas fotos de algumas micro-orquídeas para a gente ter uma ideia melhor, né? Então aqui é uma flor, né? Então você veja, aqui ela vai ter mais ou menos aí uns 4 milímetros o tamanho dessa flor. Essa daqui é a que a gente tem aqui, ó, né? Então a foto da flor aqui, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milímetros, né? Não chega a ter 1 centímetro. E aqui uma outra planta que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vamos colocar 5 milímetros, né? Então isso daí são micro-orquídeas, a flor, tá? Mas a planta, ela tem que ser pequena também. Então a planta aqui, olha, começando daqui, então vamos colocar aqui que é 5,5, 6,5, 7,5, ela não tem 3 centímetros, né? Aqui, Adriado, a gente vai pegar mais ou menos daqui, né? Então 7, 8, 9, 10, 11, não conta a haste floral, né? Então a gente tem de 4 a 5 centímetros também. E ali uma Pabistiella trífida, tá? Então aqui mais ou menos, aqui onde está o substrato, aqui a haste da flor, né, da planta, né? Então vamos colocar para cá. Ó, ela tem aproximadamente uns 3 centímetros. Então isso são micro-orquídeas, tá? Só voltar aqui. Essa daqui é uma Pabistiella Naimekei, a Natalis Deriadon, e aqui uma Pabistiella trífida. Uma regra que a gente, como orquidófilo, a gente tem que ter, principalmente com micro, nunca deixar de colocar o nome nas plantas. Tá, gente? Nome e procedência. E orquídeas pequenas, tá? Então isso daqui é um oncídio, né? Então vamos colocar aqui 1, 2, 3 centímetros, vamos colocar que ela tenha 4 centímetros. Então está dentro das pequenas. Aqui é uma Polistáquia, também da mesma forma. 1 centímetro, 1,5 centímetros, também está dentro das pequenas. E ali o Myoxanthus. Esse Myoxanthus ele tem aproximadamente aqui uns 2 centímetros mais ou menos. Então está dentro ainda das pequenas. A planta. Então a planta ela começa mais ou menos aqui. Então ela vai vir até aqui mais ou menos. Então ela vai ter aqui uns 15 centímetros mais ou menos. Daqui da mesma forma. Então a gente tem que pegar aqui a folha, tá? Então aproximadamente isso, ó, tem uns 12 centímetros. Aqui o Myoxanthus, você pode ver que ela está enorme, porque ela é escadante, tá? Mas se a gente pegar aqui, ó, da onde que ela começa a folha, aqui ela vai ter mais ou menos, não chega a 15 centímetros. Então, tudo isso que a gente tem que observar. Não é só a flor, mas é a flor e a planta. Aqui é uma Gomensa uniflora, né, que mudou o nome agora, Polistáquia vulcânica e o Myoxanthus punctatus. Então, aqui são as médias orquídeas. E as orquídeas, as pequenas, desculpa, agora as médias orquídeas. Aí a gente vai ver como que a gente muitas vezes se confunde com essas plantas. Isso daqui a maioria de vocês eu acredito que deva conhecer. É uma Cyanthera pectinata. É uma flor pequena, não chega a ter 1 centímetro cada flor, porque cada coisinha dessa daqui é uma flor, certo? Mas a planta tem quanto? A planta tem mais de 30 centímetros.
Então não dá para a gente considerar isso como uma micro nem uma pequena. É uma orquídea média, né? As orquídeas terrestres, da mesma forma, a maioria de vocês conhecem, né? Então a gente cultiva, normalmente elas nascem no foliço ou na terra, isso no meio da mata, né? Então a gente considera da mesma forma, são orquídeas normalmente que as flores são pequenas, né? Da mesma forma aqui, ó, vocês vejam, ela é pequena, mas não dá para a gente considerar como uma micro, porque ela tem uma forma de tratamento, de vegetação, de crescimento totalmente diferente. Então a gente considera ela como um grupo aí de terrestres, né? São plantas normalmente, algumas plantas são pequenas, né? Vocês vejam aqui, a planta tem uns 10 centímetros aproximadamente, uma haste vegetal bem longa. Essa daqui não, ela já tem uma planta já é bem grande, aproximadamente uns 25 centímetros mais ou menos. Aqui é um Cyglopogon sp, esse daqui ainda não está identificado. E aqui o Aspidogine longicorno, tá? É uma coisa interessante, né, para a gente mostrar, porque muitas vezes o nome da planta ela deriva de algum detalhe da planta ou do nome de algum cultivador. Mas essa planta aqui eu gosto de mostrar ela porque é longicórnio. Aqui, ó. Ela tem um detalhe no labelo que parece um chifrinho. Então por isso que chama de longicórnio, né?